condição das mulheres que são estupradas ou as mulheres que correm risco de vida. O que eu digo é que as mulheres que fazem um aborto é porque elas estão procurando um direito, porque elas não têm condições de levar adiante uma gravidez indesejada. Um filho tem que ser desejado, tem que ser possível emocional, social e economicamente. Em que nós estamos dizendo que a realidade, de fato, nos está dizendo que muitas mulheres não levam adiante a gravidez. Então, é este o ponto. E o fazem clandestinamente, assim como fazem a classe média, que pode fazer bem às vezes, porque ela tem condições econômicas. E a classe pobre é a que mais, entre as mulheres que mais morrem, ou a que tem mais morbidade, são as mulheres pobres e as mulheres negras. Então, evidentemente, o que eu estou querendo dizer é que o aborto não deve permanecer como crime. Nós devemos legalizar com limites até a 12ª semana. Já que falou em mulher pobre e mulher negra, esse estudo que foi feito pelo governo espanhol, constatando que nos 20 anos de legalização do aborto na Espanha, ele se tornou a principal causa de mortalidade feminina, ganhando de todas as outras, inclusive as masculinas. Na Espanha, também se constatou nesse relatório, que está no site que eu indiquei, estou indicando fontes, não estou falando dizendo assim, acredita em mim. Existe a constatação de que a incidência maior de abortamento na Espanha são sobre minorias étnicas. E existe estudo também, que eu posso disponibilizar no meu site, com relação à mesma constatação nos Estados Unidos. Então, mulher pobre está sendo usada de uma forma propagandística. Porque o interesse da mulher pobre é melhorar a sua condição socioeconômica, o que vai fazer com que ela naturalmente controle a natalidade. Eu tenho aqui uma colocação do... E não extirpar a pobreza através da eliminação da sua prole. Isso é um discurso ideológico. Não, esses dados têm, puramente ideológico. Não tem base na medicina, não tem base nos dados que são fornecidos. A Rede Feminista de Saúde, ela tem dados sobre a morte materna. Mas a senhora não está trazendo. Eu estou trazendo os dados, não eu estou trazendo os dados, com certeza. A Rede Feminista de Saúde tem um site... Eu apresentei dados ali, apresentei dados com relação a praticamente tudo que eu falei. Mas tudo o que eu estou dizendo tem dados. A senhora está afirmando, eu estou dizendo que não tem. A Rede Feminista de Saúde... A Rede Feminista de Saúde... Isso vai ser esclarecido. Eu gostaria de fazer uma... simples, de qualquer maneira. Tem um site, Rede Feminista de Saúde, procura esse site. De qualquer maneira. Federal, porque existem autoridades em cargos de executivos, principalmente o ministro da Saúde, que está veiculando dados falsos sobre saúde pública. E o senhor está dizendo que juridicamente... Estão ali, a prova. Está ali a prova. Gostaria de fazer uma afirmação, nós já estamos encerrando. O senhor está dizendo que juridicamente tem uma verdade só, isso é falso. Eu não disse isso. Absolutamente falso. A senhora está distorcendo o que eu falei. Inconstitucional e falso, a senhora está distorcendo o que eu falei. Não, senhor. Os dados estão ali. Os dados estão presentes de saúde pública e a discussão a nível jurídico também. Professora, há uma colocação que eu acho que eu sou obrigado a fazer de qualquer maneira, que é o fato de que existem muitos dados que são divulgados, eu justamente não estou entrando a uma afirmação que é feita pelo Dr. Celso com relação à forma como esses dados estão sendo repassados. A doutora Eliana não dispõe de dados aqui proximamente, de momento, de qualquer maneira. Posso dizer o site da Rede Feminista de Saúde? Sim, que podemos repassar, mas há dados que estão circulando em relação a esse tema, como, por exemplo, a própria produção me passou alguns dados, e eu não estou fazendo a defesa nesse caso, mas apenas para o esclarecimento que ele é um assunto que ele transcende bastante os limites, inclusive, dos nossos estúdios. Por exemplo, um dado que me foi repassado anteriormente pela produção, e eu os coloco justamente dentro desta tese, justamente para que eles sejam conferidos, disse que a Organização Mundial de Saúde, segundo ela, 20 milhões de abortos sem assistência médica adequada são feitos todos os anos no mundo, principalmente em países em desenvolvimento, e, em consequência, é o dado que me foi passado. A Organização Mundial de Saúde não confirmou isso quando foi interpelada. Pois é, então eu faço isso tem publicação também. E esse é o ponto justamente que eu coloco. Eu não trouxe a publicação, mas posso pôr no meu site. Porque, de qualquer maneira, o que é importante justamente é que se há uma afirmação feita justamente nesse sentido, tem que ter de que haveria, então fica a sugestão de que seja conferido justamente a sugestão para os próprios telespectadores, é esse estímulo justamente que nós queremos fazer para que, comprovados os dados, que sejam utilizados, não comprovados, havendo algum falseamento, isso seja debatido também. Há outras colocações aqui que foram colocadas. As responsabilidades, porque se for uma autoridade executiva que está veiculando dados falsos, ele é responsável perante as normas de administração pública.
Bom, a produção já me dá aqui o aviso, justamente, nós estamos justamente no final. É como eu digo sempre, isso não, independente dos ânimos que existam durante os debates, eu até costumo dizer que muitas vezes nós não temos debates que alguns assuntos são mais fáceis. Então nós temos justamente uma unanimidade, muitas vezes, em alguns temas. O tema do aborto, ele é complicado por si mesmo. Há colocações que estão sendo feitas, esse debate, ele não acontece só hoje, nós voltaremos com certeza a falar a respeito do assunto. Eu queria agradecer a participação de todos, a paixão com que foram colocados os dados relativos para essa discussão e que poderão, é claro, isso já está dando discussão, como vemos aqui, inclusive através do nosso fórum@stf.gov.br, e a ideia justamente é que haja esta troca de dados, de informações, mesmo que de maneira apaixonada e que muitas vezes com dúvidas lançadas para um lado e para outro. A ideia é que se faça justamente uma peneira em relação a todos esses assuntos para que se possa chegar, em resumo, a uma conclusão que seja verdadeira para todos nós. Por isso, eu agradeço muito a participação de todos aqui no nosso programa Fórum Debate de hoje e vamos encerrando o programa aqui na TV Justiça, que é a justiça cada vez mais perto de você.